Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui novamente com vocês em mais uma live do Célula Online. E hoje nós vamos ver o estudo número 2, mas a semana passada nós tivemos um problema e o final do primeiro estudo ficou sem gravar, né? E hoje nós vamos retomar o que ficou da última lição, para depois a gente entrar na lição de hoje. Eu agradeço aí pela sua conexão. Deus te abençoe. Vamos lá então. A última parte que ficou faltando seria os fundamentos que dão sustentação e prumo para a nossa identidade por adoção em Cristo. É uma lista que eu fiz e a gente só começou, mas eu vou retomar e terminar. Então vamos ver esses fundamentos. Então eu falei de sustentação e prumo. Isso está falando da edificação da igreja, e isso está falando da minha vida como filho, como discípulo de Cristo. Primeiro ponto: somos seres criados à imagem de Deus. Então nós somos criaturas. Eu só vou citar, não vou comentar as referências. Segundo, somos uma criação especial de Deus, mas ainda assim somos criaturas. A criação do homem, ela tem algo de especial, mas mesmo assim eu continuo sendo criatura. 3. Como criaturas, somos dependentes de Deus e responsáveis pelos nossos atos diante dele. A vida procede de Deus e eu tenho que retornar a ele o que eu fiz com esse presente que ele me deu, que foi a minha própria vida. 4. Dependência fala da nossa fragilidade humana nesta terra onde nós estamos vivendo. Frágil, fragilidade. Nós precisamos da misericórdia, da proteção, da provisão de Deus para continuarmos existindo na terra. E isso fala da fragilidade humana. 5. Dependência fala da nossa vulnerabilidade espiritual nesta existência que nós temos aqui na terra. Vulnerabilidade espiritual. Algo que precisa ser protegido, resolvido, trabalhado, porque apresenta risco. Entende? É esse o sentido da vulnerabilidade. Nossos inimigos espirituais, quais são? O mundo, com as suas concupiscências, o diabo, que é o nosso adversário, e a carne, a nossa natureza pecaminosa, o velho Adão, que é um agente sabotador dentro de mim, dentro de nós, para que a gente não obedeça a Deus. Então eu tenho inimigos de fora e de dentro. Aí a minha vulnerabilidade que Deus precisa trabalhar. E nós temos o Espírito Santo para isso. Somos os 7. Somos moralmente responsáveis por prestar contas a Deus, segundo nossas escolhas e obras. Deus vai avaliar o que nós fizemos da nossa vida, em cada ato, em cada pensamento, em cada atitude, em cada ação. 8. A nossa natureza adâmica do pecado, o velho homem, o velho Adão, que está dentro de mim. Como criaturas naturais, eu trago a mancha do pecado transmitido através da descendência do homem. E aqui nós temos que caracterizar 3 coisas para explicitar essa natureza adâmica. A primeira coisa é que, naturalmente, eu estou espiritualmente morto. Como homem natural, eu estou espiritualmente morto. Isso vem lá de Gênesis, lá do Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu um mandamento para Adão e ele desobedeceu.
Então nós vimos aí, espiritualmente morto, escravo do mundo do diabo e da carne, então agora é uma servidão, e sou, na condição de homem natural, sou o objeto do juízo ou da ira de Deus. Então, essa natureza adâmica, ela tem essas três coisas pesando contra ela. 9. A necessidade de um parente remidor, que no hebraico é a expressão goel, para efetuar o resgate da nossa condenação segundo a perfeita justiça de Deus. Nenhum homem, como descendente de Adão, poderia pagar o preço do pecado. Deus mesmo se faz carne, entra na nossa história e como homem, como filho do homem, sendo verdadeiro Deus, ele paga a dívida que era contra mim. Não haveria outra possibilidade. Daí a necessidade do parente remidor. O nosso parente remidor é Cristo, é Jesus, o Nazareno. 10. Cristo pagou a dívida que era contra mim, que era contra nós. 11. Agora, neste tempo em que eu estou vivendo, que se chama hoje, temos que receber a oferta da salvação que está em Jesus Cristo. Esse é o tempo da nossa oportunidade. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. Depois da morte, eu não tenho mais essa possibilidade. 12. Para que pessoas que estão no mundo, tenham a oportunidade de crer em Jesus, alguém tem que proclamar o Evangelho da Graça. E Deus delegou à igreja essa responsabilidade de anunciar, de proclamar as boas novas da salvação enquanto nós estamos vivos na terra. Durante o tempo da nossa existência, que a Bíblia Hebreus chama de o tempo da nossa oportunidade. 13. Aos que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito, é uma analogia jurídica, de se tornarem filhos de Deus por adoção em Cristo. Aqui é uma analogia jurídica, a pastora Valdívia está falando sobre isso no plano da redenção, nós não vamos entrar em mais detalhes. É um direito, e esse direito é concedido por alguém que tem autoridade. Deus tem autoridade para nos declarar, nos imputar a justiça de Cristo na nossa vida, nós que cremos na palavra de Deus, que cremos no seu nome e na oferta da salvação. 14. Aguardamos nossa bendita esperança, a redenção do nosso corpo. Esse corpo aqui, ele é passageiro, ele é perecível. Deus tem um outro corpo para nós, para aqueles que morreram em Cristo, o privilégio, a bem-aventurança de participar da primeira ressurreição, receberão corpos espirituais para a eternidade, corpos semelhantes ao corpo de Cristo hoje, e nós que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, seremos transformados e receberemos também um corpo espiritual para viver a eternidade com o Senhor. Essas coisas estão ligadas e a bendita esperança da igreja, o corpo de Cristo, é a redenção do nosso corpo. Então, por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra, porque a nossa verdadeira pátria está no céu. E Jesus foi à nossa frente preparar moradas para nos buscar e nos levar para estar com Ele para sempre nessas moradas. E aí a referência é a Nova Jerusalém. 15. O céu é o nosso destino. Eu não fui criado para ficar aqui. Eu fui criado para existir, para fazer algo durante a minha existência, mas o meu destino é o céu.
É onde Jesus está, eu vou estar com ele para sempre. E nós temos aqui muitas referências que depois, com calma, você pode estar consultando na sua Bíblia. Crer é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade das pessoas que estão vivas na terra. E o tempo da nossa oportunidade se chama hoje, para crer no Evangelho. Essa é uma atitude, uma escolha que eu tenho que fazer. 17. Como igreja, andamos em santificação e missão. Com esses dois objetivos juntos, linkados, para fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Santificação fala de um processo de santidade que o Espírito Santo vai construindo na minha vida. Essa referência interna que eu trago dentro de mim, que vai sendo construída paulatinamente, uma estrutura aprumada, alinhada com a santidade de Deus. E também, ao mesmo tempo, estando na terra, chamados pelo Senhor, capacitados pelo Espírito Santo, nós estamos cumprindo a grande comissão enquanto é dia, quando nós podemos trabalhar. Ok? São essas as referências que eu queria citar como fundamentos da nossa identidade por adoção em Cristo. E para encerrar o estudo número 1, a aplicação disso. O impacto da nossa filiação em Cristo. Qual é o impacto que isso tem na minha vida, na tua vida? Primeiro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. E nada pode cancelar o amor de Deus que está em Cristo. E Cristo vive em mim. E Deus me ama. Eu sou o objeto do amor de Deus. Isso me traz confiança. 2. Tudo posso naquele que me fortalece para glorificar o Pai Celestial durante a minha existência na terra. Não tem circunstância, não tem dificuldade, porque, como Paulo disse lá em Filipenses, aprendi a estar contente com aquilo que Deus me dá. É algo que está lá dentro, é uma construção que vem de dentro para fora. E aí, nenhuma força terrena, nenhuma força maligna, nenhuma circunstância vai me paralisar, porque Ele tem compromisso comigo, porque eu sou o objeto do seu amor. 3. Outro impacto que isso tem. Como filho, eu tenho o Espírito Santo como ajudador e eu tenho também uma herança eterna e segura no céu. Eu estou de passagem e a minha morada já está estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo e eu estou indo para lá. Lá é o meu destino, como noiva de Cristo. E por último, como filho, tenho prazer em obedecer o Senhor da minha vida. É uma coisa de alegria, a alegria da salvação. É um espírito que está dentro de mim, que me move, que me motiva a servir o Senhor com alegria. E eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui para encerrar. Não há intimidade sem obediência. Porque um espírito religioso, um espírito de engano, ele pode entrar com uma coisa que a gente chama de clausura, né? Aí você fica recluso, aí você começa a falar de coisas como celibato, como desengajamento, sair do mundo, abstinência. E Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 3, ele fala disso, são espíritos enganadores trazendo uma áurea de falsa piedade sobre a igreja. É espírito de engano.
Intimidade é aquilo que aconteceu com Enoque. Ele andou com Deus, ele interagiu, ele influenciou, ele fez alguma coisa. Isso é intimidade. Eu não estou dizendo que entrar no secreto do quarto para orar seja uma coisa ruim. Não, não é. Mas a minha vida não fica trancada dentro de quatro paredes. A minha vida, ela transcorre normalmente andando com Deus e interagindo na terra com pessoas e fazendo o que eu tenho que fazer. É assim que nós andamos, ok? E a vida é ação. Nós temos que fazer alguma coisa, porque vida é crescimento, é movimento, é interação, é ação. Não é ficar apenas abraçando uma boa doutrina religiosa e achar que está tudo bem. Não, eu tenho que pôr em prática aquilo que o Espírito Santo vai me trazendo como revelação. Ok? Nós assim concluímos a lição anterior e agora nós vamos estar entrando então no segundo estudo da temática falando da nossa identidade como igreja, a identidade que nós temos em Cristo. Hoje nós vamos estar falando da criação e o propósito de Deus para o homem, ou seja, falando da criação. Vou apenas citar rapidamente alguns versículos que já são muito conhecidos, não há necessidade de eu ficar falando, porque vocês já conhecem, está lá em Gênesis, não é? E assim a gente ganha tempo. E eu aconselho você a estar solicitando o PDF das lições e quando a apostila ficar pronta, por favor, vê se você adquire a apostila junto à livraria da nossa igreja. Porque assim você pode estudar com mais calma em casa. A criação e o propósito original de Deus na criação como um todo e na criação do homem em particular. Eu vou citar alguns versículos aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou se movia, sobre a face das águas. Muito bem. Deus cria as coisas de uma forma miraculosa, sobrenatural, apenas pela palavra. Por isso que a palavra criar, nesse versículo de Gênesis, é bara. Ou seja, Deus, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha e ele fala. E acontece. Só Deus pode fazer isso, ninguém mais. O homem trabalha, ele faz. Partindo de algo, ele realiza outra coisa. Deus não. Do nada, ele cria. Simplesmente falando, porque ele fez uma escolha e falou. Essa é a marca do nosso Deus, do Criador de todas as coisas. Depois, um outro texto bastante conhecido, eu não vou ler, vou apenas citar, está lá em Gênesis capítulo 2, de 1 a 10. Ou seja, desculpem, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30, quando ele fala da criação do homem. Aí o verbo é outro, é realizar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fazer. Deus toma do pó da terra com as mãos, constrói algo, sopra nas narinas e Adão se torna alma vivente. Isso fala da intimidade, o toque de Deus na criação do homem. Ele não fez isso na criação das outras coisas. Nós temos uma especialidade. Deus colocou em nós a sua imagem para que pudesse compartilhar conosco seus atributos, para que ele pudesse se comunicar conosco e se relacionar conosco. De uma forma especial, com inteligência, comunicação,
relacionamento. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 30. Não vou ler, só estou citando. O interessante, só para chamar a atenção de vocês, prestem atenção depois na leitura do texto, que no Jardim do Éden, Adão e Eva eram vegetarianos. Leem lá, que vocês vão perceber que Deus deu as ervas, as plantas, as árvores, como mantimento, não só para o homem, mas também para os animais. Depois, um outro texto bastante conhecido, já está no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 10, e depois o 15 e o 17, só chamando atenção naquilo que é mais importante. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E o homem foi criado no 6º dia. E Deus é a origem de todas as coisas criadas. Por isso que o livro de Gênesis, que fala da gênese, ou da origem, ou do princípio de todas as coisas. E na criação do Jardim do Éden, Deus coloca Adão para lavrar e guardar o jardim. E lá no jardim tem 2 árvores, fora as outras. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, olha, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma do fruto, porque no dia em que você comer do fruto, certamente morrerás. Era um mandamento. E a comunicação com Adão foi clara, explícita, não é? Você tem liberdade para comer de tudo, para usar de tudo. Essa aqui, não. Deus estava testando Adão para ver a sua obediência. Deus sabe de todas as coisas. Muito bem. Um outro texto também conhecido, ratificando toda essa questão da criação e do propósito da criação, está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Aqui Deus fala de Adão nomeando os animais. Deus atribui isso a Adão. Ele tem prazer em ver Adão exercer o domínio, o governo sobre a criação. Ele traz os animais e vê como Adão vai chamá-los, e assim foi. E Deus também diz que não é bom que o homem esteja só, porque Adão não tinha nenhuma parceira que fosse igual a ele. E Deus diz, olha, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Auxiliar e idônea, que está no mesmo nível para complementar Adão como homem. Então Deus cria uma fêmea, porque Adão era o macho. Deus cria uma fêmea, Eva. Adão chama varão e varoa. Veio do varão. Deus tira uma costela, adormece Adão, tira uma costela e da costela ele apresenta uma mulher para Adão. E eles, num relacionamento que se começa ali no Jardim do Éden, né, uma só carne, eles estavam nus e não se envergonhavam. E na viração do dia, Deus estava no jardim interagindo com eles. Esse é o propósito e o plano original ali em Gênesis. Não tinha nenhum problema. Estava tudo correndo bem. Também uma outra passagem que nós queremos frisar aqui está em Gênesis capítulo 3 e versículo 20. Esse eu vou ler porque é só uma frase. E Adão chamou o nome de sua esposa Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Uma só carne,
Aí nós falamos de um relacionamento conjugal, nós falamos de procriação, de frutificação e de dominar e subjugar a terra. Era assim que o propósito original de Deus era para ter filhos. O pecado não entrando, não haveria nenhum problema. Era para encher a terra. Mas a serpente, ela estava presente no entorno daquele jardim e ela teve acesso ao jardim para influenciar Eva. Mas esse vai ser um assunto da próxima lição. Hoje eu vou focar na questão da criação. Eu não vou falar do pecado. O pecado nós deixamos para a semana que vem. Então nós já deixamos claro que Gênesis significa Gênesis, origem e princípio. É um livro escrito por Moisés, que faz parte do Pentateuco, e Moisés é extremamente sumário na sua escrita, falando sobre a criação divina. E ele fala de toda a criação até chegar na criação do homem. E o propósito do livro é mostrar Deus como Criador, como origem de todas as coisas. Então, para nós que cremos na palavra de Deus, que tomamos a Bíblia por verdadeira, Deus é o Criador de tudo que existe. Deus criou o mundo, o universo, tudo que existe foi criado por Deus. Deus precisava criar as coisas? Não, ele é Deus, ele sempre foi Deus e eternamente ele será Deus. Ele não precisa de nada. Mas a palavra diz que pelo livre conselho da sua vontade perfeita e unicamente para a sua glória, para o seu contentamento, ele criou todas as coisas. Uma decisão que Deus tomou e realizou. O interessante é que Deus sabe de tudo, até do que vai acontecer, pela sua onisciência. E nada pega Deus de surpresa, ok? Muito bem, o que existia antes da criação do mundo? Deus, a Trindade. Ela sempre existiu, antes da criação de qualquer coisa. Lá no versículo 1 de Gênesis, quando Moisés usa a palavra Bereshit, que significa no princípio, aí Deus introduz a contagem do tempo, porque o tempo existe para aquilo que foi criado. Deus não precisa do tempo, aliás, ele está fora do tempo. Ele vive na eternidade. Mas nós vivemos dentro do relógio, do tempo que corre progressivamente, cronologicamente. E assim começa a narrativa da Bíblia sobre a criação de Deus. No princípio. Aí Deus começa a fazer as coisas e o relógio começa a correr. Mas o que existia antes do princípio? Deus. Deus sempre existiu, sempre de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Ok? E antes de criar qualquer coisa, antes de criar o mundo, antes de criar o jardim do Éden e colocar o homem para lavrar e guardar o jardim, Deus já planejou, já estabeleceu o plano da redenção. Por quê? Porque ele já sabia o que iria acontecer. Deus não é pego de surpresa nem pelo diabo, nem por ninguém. E ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas caminham para glorificar o seu nome. 3 versículos que confirmam isso que nós estamos falando, está lá em Hebreus capítulo 11, 3.
segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5, e também Romanos, capítulo 4, do versículo 16 a 17, eu não vou citar porque vocês podem estar consultando. Muito bem. Então só Deus pode criar a partir do nada. O homem, ele faz, ele trabalha, ele transforma. É diferente. E os anjos? Eles já existiam antes da criação do homem? Quando você lê a Bíblia, você percebe que eles já existiam, porque lá no livro de Jó, quando o mundo estava sendo criado, os anjos estavam alegres, exuberantes com aquilo que Deus estava fazendo. Então, a gente tem marcadores bíblicos que mostram, que trazem essa evidência da existência dos anjos antes da criação, da nossa criação, do mundo no qual nós estamos. Anjos estão na sala do trono servindo a Deus. Anjos são mensageiros que trabalham, que ministram em favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles estão antes de nós. E lá no jardim do Éden, Lúcifer, o anjo caído, já estava lá, esperando e aguardando uma oportunidade para interferir naquilo que Deus estava fazendo. Então a gente tem que ter essa visão da Bíblia como um todo para a gente entender essas coisas. Muito bem. Nossa imagem conforme nossa semelhança. Fomos criados à imagem de Deus, conforme a semelhança da Trindade. Porque a palavra imagem e semelhança são sinônimos. Elas são intercambiáveis já no próprio livro de Gênesis, quando Moisés usa uma e usa a outra, com o mesmo sentido. Então não é correto, não está no original, você falar a imagem e semelhança de Deus. Não existe a partícula e. A imagem de Deus conforme a nossa semelhança. Deus está falando dele mesmo, da Trindade. Ok? Só uma observação aí. E quando ele cria o homem à sua imagem, ele está criando o homem como um ser com o qual ele pode se relacionar. Ele pode comunicar atributos. É importante. Os animais não têm o que nós temos. As plantas não têm o que nós temos. As estrelas e os planetas e tudo mais não têm o que nós temos. Deus colocou alma vivente em Adão. Nós somos seres espirituais porque Deus é espírito. Então é preciso ter um link para que haja interação, haja relacionamento. Então o homem é uma criação especial. E o objetivo é relacionamento, é família dentro desse relacionamento. Ok? Muito bem. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, ele não é Deus. Essa é uma coisa que a gente tem que entender com clareza para não entrar em certas teologias perigosas que a gente às vezes ouve aí dentro das igrejas, ok? Nós somos criaturas. Então nós temos que identificar duas coisas que nós vamos estar falando aqui agora mesmo. Uma coisa, criatura como homem natural, morto espiritualmente. Mas como nós falamos na lição anterior, o imago Dei não foi cancelado e anulado na vida de Adão, porque senão a comunicação seria interrompida. Então como é que eu poderia ouvir e compreender o Evangelho e tomar uma decisão? Então aqui tem uma implicação importantíssima. E nós temos a condição de filhos. Aí a Bíblia introduz uma terminologia teológica diferente. Nova criação, nova criatura. Gerado do Espírito. É outra criação. Por isso que Jesus falou com Nicodemos, nascer de novo.
O velho Adão, ele é limitado e ele tem vulnerabilidade espiritual. Por isso Jesus entra na nossa história como o segundo Adão para trazer esperança e uma nova criação. Isso é fundamental, isso é essencial na questão do Evangelho e da nossa fé. E Deus criou o homem para governar, para dominar, para subjugar o jardim da sua criação. E ali Deus interagia com Adão na viração do dia, ele trabalhava e ele cuidava das coisas. E ele tinha essa função de domínio, que é governo. Como um representante de Deus, um vice-regente, governando o mundo da criação. Da terra, nós estamos falando da terra, ok? É esse o propósito, essa é a intenção de Deus na sua criação. E o homem foi criado para a glória de Deus. Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 7. Ele criou, ele formou, ele fez para a minha glória. Quer dizer, Deus já estabeleceu o propósito quando ele fez todas as coisas. E eu tenho que adorar a Deus, glorificar a Deus, de duas coisas, como uma escada que eu vou subindo. Inicialmente, como pessoa natural, eu reconheço Deus como Criador de todas as coisas. Isso é o início da minha vida. Mas logo em seguida, tendo um encontro com Cristo, tendo a minha vida transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, na condição de filho, de igreja, agora eu olho para Deus como pai, como filho. É outro nível de intimidade e de herança dentro desse relacionamento de Deus com a sua criação. Nós também podemos glorificar a Deus através de uma comunhão e serviço fiel a Ele. Aí é eu como discípulo, é eu como igreja, trabalhando para o Senhor. E tudo isso que Deus planejou para nós não pode acontecer quando eu fico longe dele, quando eu viro as costas para ele, quando eu o rejeito. Aí eu jamais vou conseguir atingir o alvo que Deus estabeleceu desde o início. E eu só consigo glorificar a Deus porque Ele colocou glória em mim. Está lá nos Salmos de Davi, Salmos 8, 4 e 6. Então, Deus já coloca porque eu vou refletir, eu vou retornar a glória que Ele colocou em mim. Então é como se eu fosse um espelho para refletir a glória dele. Mas como é que está o espelho da minha vida? Como é que está o meu coração como o espelho que resplandece a luz? Essa é uma questão que eu tenho que meditar. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 9, confirma aquilo que Davi disse no Salmos 8. E esse é o propósito da criação, domínio sobre a terra, governar a terra sob a delegação, a inspiração de Deus. Mas sem o relacionamento correto, como que eu vou governar? Como que eu vou influenciar? Como que eu vou conduzir e ordenar a minha própria vida? Tudo começa com relacionamento. O relacionamento na vertical traz alinhamento e aí a minha influência na horizontal. Senão tudo isso fica embaralhado e fica confuso. Fomos criados, nós já estamos terminando, fomos criados para trazer-lhe glória. Deus tem planos e propósitos únicos para cada pessoa criada. É interessante, Deus olha para cada pessoa singularmente, com um plano, com um propósito, com uma ideia bem definida
a respeito disso. E lá no Salmo 138, versículo 8, Deus, numa parte do versículo, ele diz: o Senhor aperfeiçoará aquilo que me diz respeito. É pessoal. É pessoal, não é coletivo, não é massa, não é escala, é pessoal, porque fala de relacionamento. E tudo contribui para a glória de Deus, porque Ele faz com que tudo contribua para a sua glória, não é? E aí eu tenho que reconhecer, eu tenho que aceitar a correção de Deus, porque Ele me ama e Ele sabe o que é melhor para mim. Isso exige humildade, submissão, obediência da nossa parte. Bom, de tudo isso, o que nós podemos aplicar para a nossa vida? Qual a implicação disso na nossa vida? Primeiro, minha origem é Deus. Fui criado para a sua glória. Fui criado para ter comunhão com Ele. Estou convicto disso? Como crente, como cristão, como discípulo? E essa revelação bíblica, ela está inspirando a minha vida no sentido de viver para a glória dele na terra? O que tem sido a minha inspiração, a minha motivação? O que tem sido o rumo, o governo na minha vida, para que eu viva para a glória do seu nome? O meu testemunho está chamando a atenção das pessoas? Porque a chamar a atenção das pessoas tem duas implicações: ou é coisa boa ou é coisa ruim. Coisa boa tem que chamar a atenção, a nossa luz tem que brilhar e as pessoas têm que ser atraídas pela nossa luz. Isso traz implicação para a minha vida. Segundo, fui criado para ser seu representante sobre toda a criação. E como é que eu estou tratando a criação de Deus? Não é? Eu respeito o que Deus fez, eu sou grato por aquilo que Deus coloca à minha disposição, eu sou um bom mordomo, eu estou fazendo bom uso, eu estou colaborando para preservar aquilo que Deus criou? Ou eu vou seguindo a vida de maneira sem entendimento? Porque eu olho para o que Deus fez e eu tenho uma postura de reverência, de reconhecimento, de gratidão. E isso deve inspirar e conduzir a nossa vida diariamente. E por último, encerrando o nosso estudo, minha maneira de viver na terra está fazendo diferença? Ou é mais um no meio da multidão? A minha vida, a minha maneira de viver, o meu comportamento, a minha prática cristã está trazendo honra para o nome do Senhor? Ele está se tornando conhecido através da minha vida? E eu estou influenciando situações por onde eu passo e pessoas com quem eu interajo? Deus está me usando como canal de bênção para esta geração na qual Ele me colocou? Então eu deixo aqui essas perguntas desafiadoras para você refletir na presença de Deus, dependendo da condução, da orientação do Espírito Santo, para que você seja uma bênção na terra. Eu vou ficar muito contente, o mundo vai agradecer e o nome dele vai se tornar conhecido. Um grande abraço a você.